Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elias do canal Passeio na Imigração. Mais um vídeo informativo para vocês. Dessa vez o tema é imigração. Como estão aqui os protestos anti-imigração aqui na Irlanda? Está preocupante a situação? Está piorando? Está melhorando? Como é que é? Vou explicar para vocês um pouco aqui. Vou deixar umas imagens passando aqui de um passeio que a gente fez de carro pelo centro de Dublin, mas se vocês quiserem escutar somente como um podcast mesmo, fiquem à vontade, tá? Vai ser nesse formato hoje. Então vamos lá. Começando, por que eu quis fazer esse vídeo, né? Porque no dia 5 de maio, domingo passado agora, teve um protesto, mais um protesto anti-imigração no centro de Dublin, em que muitas pessoas dessa vez foram, né? Muitos irlandeses lá, e eles fizeram uma passeata pela O'Connell Street e também ali pela Custom House, né? Como eles sempre se aglomeram ali com o protesto, né? Dessa vez teve realmente bastante gente, tá? É claro que isso também é bastante influenciado pelo tempo pelo período que agora a gente está passando aqui, que são das eleições locais, né? Que agora em junho, começo de junho, tem as eleições locais. Então, os políticos, né, que são os candidatos aqui, eles estão aproveitando para mobilizar sua militância, né, para falar das pautas aqui que mais interessam para eles. E realmente, segundo as pesquisas estão mostrando aqui, os dois temas mais importantes nessa eleição, assim como já foi, acho que nas últimas também, os dois temas são acomodação, né, a crise de acomodação aqui na Irlanda e a questão da imigração. Claro que também eles têm um problema grande aqui em relação ao sistema de saúde, que também está sempre, né, em voga aqui nas discussões políticas, mas basicamente as duas maiores preocupações nesse momento são essas, a crise de acomodação e imigração. Então, eu vou falar um pouco sobre esse problema da imigração, né? Qual é a preocupação principal dessa galera que é da ala anti-imigração? Lembrando que assim, gente, quando a gente pensa em protestos anti-imigração, normalmente a gente pensa que eles são relacionados diretamente com racismo, né, com xenofobia. Mas, assim, claro que com certeza uma parte dos manifestantes lá tem esse sentimento, né, contra estrangeiros no geral, mas a grande maioria eu tenho certeza que não, tá? Porque era muita gente nesse protesto, já vou explicar aqui para vocês qual é a preocupação deles. Então é o seguinte, a maior preocupação, pelo menos o que eu tenho visto nos noticiários e em canais no YouTube também, eu tento dar uma olhada não só na mídia tradicional mesmo, como alguns canais aqui também mais locais, né? O que eu tenho visto é que a maior preocupação é o seguinte, é em relação às pessoas que estão vindo para a Irlanda buscando asilo, né? Refugiados, no caso. Então, eles vêm para cá e eles dependem, né, do atendimento do governo, de auxílio tanto financeiro, né? O governo aqui ajuda eles, quanto todo auxílio, né, de alimentação, auxílio de moradia também. Então, aqui na Irlanda, tem muitos hotéis que já foram convertidos em, basicamente, centros para atender esses refugiados, tá? Não só hotéis, mas também alguns locais públicos, como, por exemplo, igrejas que estavam desativadas, conventos, ginásios de esporte, às vezes, em algumas determinadas vilas aqui também estão sendo convertidos em locais para poder receber essas pessoas, né? E isso acaba deixando a população local um pouco preocupada, né? E assim, muitos deles dizem que essas pessoas que estão vindo para cá, na verdade, não são refugiados de verdade, ou até são refugiados, mas eles estão se aproveitando, né, da boa vontade do governo irlandês em receber os refugiados, né, e dar dinheiro mesmo para eles, né? Então, eles duvidam um pouco da motivação desse pessoal, porque normalmente eles citam que são homens solteiros, jovens normalmente, até uns 30 e poucos anos, não falam inglês, são pessoas que não têm uma qualificação profissional muitas vezes, né? Então fica muito difícil de introduzir elas, né, no mercado de trabalho aqui. E muitas vezes o governo está pegando essas pessoas e colocando em vilas muito pequenas, em cidadezinhas mesmo aqui da Irlanda, que realmente não tem emprego, não tem muito o que fazer, sabe? Então essa galera acaba ficando aglomerada assim no centro da cidade ou em parques durante algumas horas aí do dia, e a população local acaba ficando meio desconfiada. Eles têm medo também porque não entendem o idioma, vem um monte de homens reunidos num local falando um idioma que eles não conhecem, enfim, a galera fica desconfiada, né? E lógico, o pessoal que é mais extremista aqui, né, também tem uma parcela com certeza aqui da população, né, eles acabam botando tudo que acontece de errado aqui, eles colocam na conta desses imigrantes, né, dessas pessoas que estão procurando asilo aqui na Irlanda, né? Então, se acontece um roubo, alguma coisa, o primeiro suspeito é com certeza algum imigrante desse, né? Então, também tem toda uma paranoia em cima disso que é explorada, né, por uma parte da população aqui, também com motivação política, com certeza, tá? Mas a gente conhece bem, né, isso também. Ali no Brasil a gente tem situações parecidas também, né? A principal reclamação é essa, né, que são pessoas que
ao contrário do que normalmente falam, que são pessoas fugindo da guerra, então são famílias. Não, no caso dos ucranianos, sim, né? Mas aqui já recebeu muito ucraniano, né? Mas de outros países aqui, como por exemplo Afeganistão, Geórgia, Irã, Nigéria, né? Que são de onde estão vindo muitos desses refugiados, né? Realmente não são famílias, tá? São pessoas vindo sozinhas para cá, né? E muitos deles não têm documentos. Então fica difícil de rastrear para saber exatamente qual é o histórico dessas pessoas, se realmente não são pessoas problemáticas nos seus países que podem vir causar problema no país aqui também. Então fica toda essa paranoia, é o medo, né, gente? O medo do estrangeiro, do desconhecido. Além disso, né, teve uma pior agora na semana passada, ou 2 semanas atrás, que o governo do Reino Unido, né, do UK, aprovou um plano chamado Rwanda Bill, ou Rwanda Plan, que é o seguinte, basicamente, eles estão querendo pegar essas pessoas que chegaram ilegalmente no país, que entraram de barco, né, muitos vieram da França, em barcos pequenos, cruzaram o canal ali, e chegaram no UK e estão pedindo asilo, e agora o governo aprovou uma lei lá, que eles pretendem prender essas pessoas e deportar elas para Ruanda, na África. Para quem conhece um pouquinho de geografia, sabe que a Ruanda é um paísinho bem pequenininho, lá embaixo na África, num local bem isolado. Então, assim, não é interesse de ninguém ali desses refugiados, né, de ir lá para Ruanda, tá? Ruanda foi um país que aceitou, né, uma proposta aí do governo britânico de aceitar dinheiro para poder receber esses refugiados, né? Mas os refugiados não estão com vontade de ir para lá, né? Então o que está acontecendo? Dizem, né, que uma parte desses refugiados que estavam no UK, a hora que foi aprovada essa lei, eles começaram a viajar em direção à Irlanda do Norte, porque também faz parte do Reino Unido, né? Então eles conseguem entrar mais fácil. E a partir da Irlanda do Norte, eles desceram para a República da Irlanda aqui, né? Então tem gente que diz que aumentou o fluxo desses imigrantes ilegais, teoricamente, né? Desses buscadores de asilo, né? Desde que foi aprovada essa lei, a Rwanda Plan, né? Aí do UK. Tem gente que diz que não, tá? Tem gente que diz que não alterou, que realmente já tinha esse fluxo de pessoas entrando na Irlanda, né? E que não piorou. Então fica aquela conversa assim, um lado fala uma coisa, outro lado fala outra. Mas de fato é que aqui tem bastante refugiados, né? Pessoas que estão procurando um auxílio aqui do governo, e isso tem incomodado a população local. Por quê também? A Irlanda, pessoal, é um país com uma população muito pequena. E é uma população assim que eles têm a cultura deles aqui, e eles temem que aconteça com a Irlanda o que tem acontecido em alguns outros países da Europa, que receberam muitos imigrantes também, que é uma mudança da cultura, né? Também tem um medo, né, em relação a pessoas que são imigrantes de países assim que são muçulmanos, né? Eles temem que as pessoas não vão acabar se fundindo aqui com a cultura local e vão acabar meio que tentando impor a cultura deles sobre a cultura irlandesa. Então essa é uma das preocupações também adicionais, tá? Em relação a esse problema. Então não é um problema fácil, assim, eu não vou entrar em nenhuma discussão aqui de opinião sobre se está certo ou se está errado, tá, gente? Não é o intuito aqui desse vídeo, nem desse canal, a gente não pretende ficar falando sobre política, tá? É só para contar mesmo, né, o que está rolando aqui, né, no dia a dia aqui da Irlanda, né, nas discussões, né. Então, somando a isso, né, esse medo, né, do estrangeiro, medo do desconhecido, da cultura, enfim, tem muita gente insatisfeita com o governo aqui da Irlanda, né, porque eles têm esses problemas crônicos aqui já em relação à falta de acomodação e ao sistema de saúde deles que está sobrecarregado aqui. Tem várias partes do país que estão com muitos problemas, por exemplo, lá em Limerick, agora eu vi esse final de semana que eles estão cogitando abrir um outro hospital meio que na emergência lá para poder atender o pessoal, porque está sobrecarregado o hospital lá do principal hospital de Limerick. Então eles dizem assim, pô, o governo não está resolvendo os nossos problemas internos aqui e está gastando dinheiro para poder receber pessoas de outros países que muitas vezes estão vindo com uma motivação aqui que não é a melhor de todas, né? Não estão eventualmente fugindo de uma guerra mesmo, eles estão procurando só realmente melhorar de vida, né, ter melhores condições, né? Então eles acham que a prioridade realmente tinha que ser dos gastos e tudo tinha que ser com o povo irlandês, né? E aí acabam botando a culpa nesses imigrantes, né? Porque também um argumento é o seguinte, né, que muitos desses imigrantes estão vindo de países que são países seguros. Por exemplo, eles entraram na França. Muitos deles entram ali, né, pelo norte da África e acabam chegando na Itália, na França, né? Só depois eles vão para o Reino Unido e eventualmente aqui para a Irlanda, né? Então eles dizem assim, pô, mas se a preocupação deles era fugir de uma guerra, por que eles não ficaram lá na França ou na Itália,
que foi o país onde eles chegaram, né? Por que eles estão vindo para cá, sabe? Então, tudo é discutível, né? Outro problema que está tendo aqui são pessoas morando em tendas aqui no centro de Dublin, principalmente. E agora tá um tal de empurra-empurra aqui, de tira o pessoal das tendas aqui no centro da cidade e leva eles para locais mais afastados, mas aí no dia seguinte eles voltam. Isso está rolando muito agora, tá? Isso tem deixado a população também preocupada, porque não é legal também, né, de você ter partes da cidade tomada por tendas, assim, sem condições sanitárias e com algumas preocupações em relação até à venda de droga e tudo mais que pode acontecer ali, né? Então não é legal, né? E outra insatisfação do pessoal aqui em relação ao governo local tem sido com a influência, né, que a União Europeia tem sobre a política irlandesa. Muitos aqui estão insatisfeitos, dizendo que os políticos aqui que mandam mesmo na Irlanda, eles são marionetes da União Europeia, né? De quem está mandando mesmo no país é a União Europeia e não os governos locais, né? Tá rolando muito papo aqui deles chamando até partidos bem tradicionais aqui da Irlanda, chamando eles de traidores, porque eles não estão cuidando dos interesses dos irlandeses, eles estão deixando os interesses da União Europeia sobressaírem sobre os interesses locais. Isso está causando um pouco de desconforto aqui entre a população local, tá, gente? E claro, né, todas essas discussões, isso aí é terreno muito fértil para quem já tem, né, esse sentimento mais nacionalista e mais, né, anti-imigração, né? Com certeza, o pessoal que é dessa vertente política vai acabar se aproveitando dessa situação, né, para poder se favorecer, né, politicamente. Mas agora o mais importante aqui para esse vídeo, né? Tá, ok, Elias, entendemos essa situação aí com os buscadores de asilo, né? O pessoal que realmente está refugiado e que tem sido o principal foco do problema. Mas e os brasileiros? O que isso influencia para os brasileiros que estão querendo morar na Irlanda ou que já moram na Irlanda, né? Basicamente, não tem sido muito discutida essa questão dos brasileiros, pelo menos até onde eu vejo, né, nos jornais e eventualmente um vídeo ou outro, assim, que aí já são canais mais locais, o pessoal até fala um pouco, né? Porque realmente cresceu muito, né, a comunidade brasileira aqui nos últimos anos, mas, assim, não tem sido o foco, tá, das discussões. Mas, assim, o que isso pode respingar nos brasileiros? Para você fazer essa distinção entre, quem tá vindo realmente aqui só para receber benefícios do governo e não pensa em trabalhar, não quer se integrar na cultura, e qual é a diferença em relação aos brasileiros que estão indo para trabalhar, para crescer, para eventualmente empreender no país, ou mesmo, né, só trabalhar mesmo, contribuir, pagando os impostos e vivendo tranquilamente. O problema é que tem gente que coloca isso tudo no mesmo balaio, né, gente? A gente sabe, né, que nem todo mundo tem, né, essa consciência, essa inteligência para poder discernir, separar o que é alguém que está realmente só querendo se aproveitar, né, de um governo que às vezes é meio mole, né, e quem realmente está querendo contribuir para o crescimento do país, né? Então, assim, o que a gente pode esperar é talvez, né, tomara que não aconteça, mas talvez nesse contexto possam aumentar assim o número de problemas de ataque, não digo ataque físico, tá, gente, mas assim, de uma má vontade de uma certa população, uma parte da população irlandesa com relação aos imigrantes de qualquer lugar, tá, não necessariamente, né, especificamente brasileiros, mas pode aumentar, né. Em algumas áreas aqui da cidade a gente já tem isso, tem áreas mais pobres aqui de Dublin, ali do norte de Dublin, né, por exemplo, Finglas, East Wall, ali, Ballymun, né, que é onde eu acho que está concentrado mais esse pessoal que tem esse pensamento mais nacionalista, assim, realmente já não é um lugar muito seguro para imigrantes no geral, tá? Você realmente pode ter problema, principalmente com aquela molecada. Porque você sabe, né? Para essa molecada revoltada aí, você não precisa de muito motivo, né? Eles já estão querendo fazer mal para as pessoas, assim, sem muito motivo. E eles são muito mais fáceis de cair num discurso, né, raivoso desse anti-imigração do que qualquer outra pessoa aqui. Mas no geral, pessoal, que eu vejo, a população irlandesa, assim, que é mais esclarecida, que é o pessoal mais educado, que é a maioria, tá? Eles não têm nada contra a imigração, assim, tem muitos que estão preocupados com essa situação realmente de pessoas entrando sem documentação, sem controle, né? Então, realmente isso gera um pouco de medo, né? Porque realmente você não sabe, né, qual é a intenção dessas pessoas, qual é o histórico delas, né? Então, muitos estão pedindo, assim, só um maior controle, né, da imigração, não necessariamente para acabar com a imigração ou que imigração é ruim. Eles aqui na Irlanda, eles têm toda uma cultura aqui da imigração do próprio povo deles. O povo irlandês aí migrou para vários países ao longo de sua história. E tem uma parte grande da população irlandesa hoje vivendo fora da Irlanda. Então eles não são intrinsecamente assim contra a imigração, pelo contrário. A maioria entende aqui que é muito positivo, só que tem preocupações em relação à segurança.
E principalmente quando eles vêm, né, eles ficam muito preocupados quando eles olham histórias de outros países aqui da Europa, né, e também do próprio Reino Unido, né, que receberam imigração em massa e tem ficado, em algumas partes dos países, tem ficado piores do que estavam antes, né? As condições de segurança já não são mais tão boas quanto eram antigamente, então a preocupação deles é evitar que isso se perca aqui na Irlanda. E assim, talvez outro impacto em relação aos imigrantes brasileiros. Quem sabe, né? Por isso, pelo controle da imigração, né, de outros países, acabe até ficando um pouco mais difícil, né, do pessoal acabar vindo para a Irlanda, assim, por exemplo, como turista, né? Talvez o pessoal fique um pouco mais rigoroso na checagem da documentação nos aeroportos. Ninguém está falando nada sobre mudar as regras, tá, para estudantes, né? Por exemplo, acabar com a possibilidade de estudante poder trabalhar. Ninguém está falando sobre isso, tá, gente? Eu quero deixar bem claro aqui, não tem motivo para pânico nenhum, não estão falando em alterar absolutamente nada, tá? O que pode acontecer, que é um negócio que acontece a cada alguns anos, é aquela comprovação financeira ela ser atualizada. Mas como foi alterado agora há pouco tempo, de 3.000 para 4.500, eu acho que pelo menos no curto período de tempo aí, não acho que não vai ter mais nenhuma alteração em relação a isso, não tem nenhuma discussão, tá, em relação a isso aí também. Podem ficar tranquilos. Eu acho que a situação acaba ficando um pouquinho mais complicada para quem realmente pensa em vir ilegal, tá, gente? Porque é o que eu falei, já não está numa situação boa atualmente, já não é fácil de conseguir emprego estando ilegal, tá, aqui na Irlanda, e pode ser que comecem a pegar mais pesado na hora de verificar os documentos no aeroporto, na hora da pessoa chegar, tá? Eu esperaria um pouco mais de rigor aí nos próximos anos em relação a isso. Mas, no geral, gente, continua tudo como tá? Não tem nenhuma alteração visando os brasileiros especificamente, tá? Então podem ficar tranquilos. Espero que vocês tenham gostado. Foi só realmente para fazer uma atualização aqui para vocês de como está a situação aqui em relação a isso, porque às vezes o pessoal fica meio na dúvida, fica com medo, né? Quando vê algum protesto anti-imigração e fala, meu Deus, os irlandeses não gostam dos brasileiros. Não, gente, pelo contrário, tá? No geral, o que eu tenho visto aqui é que eles gostam bastante dos brasileiros, os brasileiros trabalham bem. Só que existe essa preocupação, assim como praticamente todos os países, né, em relação à segurança da sua população e em relação a quem está entrando no país, né, controle de imigração. Deixem aí nos comentários se vocês têm mais alguma dúvida ou, né, sobre o assunto. Se inscrevam no canal aí, quem não é inscrito. Gente, a gente tem aqui toda uma playlist de vídeos informativos também, para auxiliar vocês que estão pesquisando aí, para poder se mudarem aqui para a Irlanda. Espero que vocês consigam vir logo, mas que venham com responsabilidade, né, gente? Valeu, muito obrigado, até mais!